Olá, caros alunos, vamos dar continuidade mais um nosso encontro com a história. Tá. Primeiro momento, a gente vimos um pouco sobre a história, o historiador, né? Descobrindo assim a história. Podemos dizer que a história é o quê? Estudar as ações humanas no tempo para entender realmente por que a nossa realidade, o mundo que vivemos e desta maneira, ou seja, a história vai buscar, né, esses vestígios ao longo do tempo. O historiador é um pesquisador, ou seja, um detetive, que ele vai buscar realmente as respostas através desses vestígios encontrados. Por exemplo, como falei para vocês no primeiro momento, pergunta sobre o presente. Por que falamos português no Brasil? Então, a pesquisa sobre o passado. A gente vai ter que pesquisar isso no passado para saber por que nós falamos português no Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi fundado com uma colônia de Portugal. A resposta, o português se tornou a língua oficial local. Então, a partir daí, a gente começou a entender, né, algumas questões relacionadas, né, à história. E o historiador, como falei para vocês, é um pesquisador, um detetive que vai investigar, que vai buscar essas respostas através desses vestígios, dessas fontes, né, históricas que que eles pesquisam para conseguir entender, né, como foi a vivência daqueles grupos humanos no passado. Saímos daí, entramos um pouco no tema 2, que foi o tempo e a história, né? A partir daí, o tempo e a história foi a questão do, do instrumento para medir o tempo, né? Vocês se lembram? Ao longo da história, o ser humano criou diferentes métodos e instrumentos para registrar a passagem no tempo. Por exemplo, relógios, calendários, computadores, aí vai por aí, etc. Então, atualmente, os calendários são mais utilizados que se baseiam-se em acontecimento importante a três grandes religiões. Citamos lá o cristianismo, o islamismo, que é o mesmo muçulmanos, e o judaísmo. Em nosso calendário, as datas são calculadas antes, pela sigla AC, que é antes de Cristo, e a sigla DC, que é depois de Cristo, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, também coloquei para vocês, no calendário cristão, que é o nosso também, que nós nos baseia com esse, que o marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, que o ano inicial é o ano 1, e a data é a data atual de 2021 que eu botei para vocês. O calendário judaico, que é o calendário do judaísmo, né? O marco inicial começou pela criação do universo por Deus. Né? O ano inicial começa por 3.761 a.C. Né? A data atual, 5.779. Já o calendário muçulmano, que é o mesmo do islamismo, o marco inicial começou para a migração do profeta Maomé para Medina. O que seria isso? Que o profeta Maomé foi o último profeta a anunciar que só existia um único Deus, após receber uma visita do anjo Gabriel, que a partir daí, anunciando que ele devia realmente fazer as caminhadas, anunciando que só existia um único Deus. O ano inicial é 622, né, depois de Cristo, e a data atual é 1440. Que é isso que nós vimos, né, na questão do tempo e a história. Também vimos, gente, lá a questão, né, das medidas do tempo mais longo, né, que é a medida dos tempos mais longo, com o tempo de duração mais longa, que é o ano, dia e hora. Os historiadores utilizam muito o século, porque considerando o ano de nascimento de Jesus Cristo como o primeiro ano do nosso calendário. Dizemos que o século 1 vai até o ano 1 e até o ano 100, que significa o século. A mesma lógica deve ser usada para os demais década e milênio. Então, década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. A partir daí, com isso, a gente marcamos, né, os eventos históricos, que são os meus acontecimentos históricos. Por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, ano 1500, século XV, que vai de 1401 até 1500. A independência do Brasil, 1822, século XIX, varia de 1801 até 1900. Também vimos a questão da divisão do tempo,
em períodos. Vocês se lembram, né? A história humana pode ser dividida em épocas e períodos, né? Épocas ou períodos que possuem características específicas, são separados por eventos históricos de grande importância. Então, a divisão mais comum da história foi traçada por historiadores europeus, que apresenta 5 períodos. Bora lá. O primeiro é a pré-história, né? Que está subdividida em duas etapas, que é a paleolítica, que também é conhecida como pedra lascada, a neolítica, também é conhecida como pedra polida, e idade dos metais. Ela começou em 2,5 milhões de anos, que foi o aparecimento do gênero Homo, que significa o aparecimento do homem. E tem uma história que está subdividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A partir daí também vimos a questão do eventos curto, médio e longa duração. Por exemplo, história do tempo curto são eventos históricos pontuais de curta duração que são marcadas por data definitiva. Veja bem, são marcadas por dia, mês e ano. Esses são história do tempo curto. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. É uma história do tempo curto. História do tempo médio são determinados por períodos ou conjuntura histórica, como uma guerra, um governo ou uma transformação tecnológica. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar para vocês de história do tempo médio, que é, né, o governo. Todo em 4 anos temos eleição para presidente, né? Então, temos eleição para presidente, temos eleição para governador, temos eleição para prefeito, temos eleição para vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores. Então, esses aí são história do tempo médio, porque são período que têm certa determinação para terminar. E história do tempo longo, gente, são realidades que mudam lentamente como, por exemplo, organização familiar, que ela muda, né, lentamente, porque que a gente for ver, a família já existe desde a família patriarcal até hoje a família, que tem vários tipos de famílias hoje em dia na sociedade moderna. Temos também crenças religiosas e costumes. Esses são história do tempo longo. A partir daí, entramos agora no último tema da unidade 1, que é patrimônio e memória. O que significa isso? Bora ver. Então, patrimônio e memória, a gente vai entender um pouco dessa unidade 1, que é o tema 3. Então, patrimônio, a identidade de um povo. Então, o patrimônio cultural é um legado deixado pelos antepassados de uma sociedade. Por quê? Para preservar o valor de um bem para gerações futuras. Ele pode ser tombado ou registrado pelo poder público. O patrimônio cultural, ele também pode ser dividido em material e imaterial. O material são bens físicos que podem ser trocados, observados, são móveis ou imóveis, como sítios arqueológicos, cidades históricas, fotografias, acervos de museu e vídeos e etc. São exemplos aí que eu citei, né, do bens físico material. E o imaterial são práticas culturais de uma coletividade. Por exemplo, celebrações populares, saberes tradicionais, né, ofícios, lugares e formas de expressão artística ou religiosas, porque são práticas culturais de coletividade. Outro exemplo também, festa junina, o carnaval, então são bem patrimônio cultural imaterial. A partir daí, entramos nos patrimônios culturais brasileiros. O Brasil possui 14 patrimônios culturais que foram declarados também patrimônio mundial. Pelo quê? Pela Unesco. Mas o que significa Unesco? Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Esse é o significado de Unesco.
Mas no Brasil também tem um órgão que é responsável de preservar e registrar, né, os patrimônios no Brasil, que ó, é o órgão IPAM. Mas o que é IPAM? Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, é importante saber que todos os bens móveis e imóveis naturais que possuem valor significativo para uma sociedade podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, compõem o nosso patrimônio histórico. Na primeira imagem aí temos, né, o patrimônio histórico, que é uma igreja, então ela é um patrimônio histórico material. Do outro lado tem o patrimônio histórico imaterial, que é o frevo, né, que é uma questão junina. Então, tudo aí são coisas que são realmente que compõem o patrimônio histórico. Então, dessa maneira, gente, o patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo em sua relação com o meio ambiente. É legado que herdamos, né, do passado que transmitimos às gerações futuras. Então, patrimônio aí, mais outro exemplo de, né, significado do patrimônio. Então, o que é patrimônio cultural? Como novamente, patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais que estão muito presentes na história de um grupo, que foram realmente transmitidos entre várias gerações, ou seja, são os bens culturais que ligam as pessoas aos seus países, ou seus avós, seus pais, aqueles que vivem realmente muito tempo antes de nós, ou seja, antes delas. Tá bom, gente? Então, o patrimônio material são aspectos mais concretos da vida humana e fornece informações sobre as pessoas, ou seja, cultura material é o mesmo que objeto ou artefato. Do lado aí tem, né, a pintura de 2 animais na pedra, e aí também temos a igreja de Ouro Preto, de Minas Gerais, né, Brasil, julho, que essa foto foi tirada em julho de 2006. E o imaterial, o patrimônio imaterial, como eu falei para vocês, são práticas, representações e expressões, conhecimentos e técnicas, ou seja, são saberes, os modos de fazer e as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, como lendas, músicas, costumes e outras tradições. Tá aí é bem aí as imagens, né? A dança dos mascarados, né? Em Mato Grosso, e o caboclo de lança, né? Em evolução em Pernambuco. Então, tudo aí, né, são danças, práticas de danças de patrimônio imaterial. Então, isso foi o último tema, nosso tema Patrimônio e Memória, falando a respeito sobre ele, fechando nossa unidade 1. Fique com Deus, até a próxima, obrigado.